Saudações a todos e todas. Quero agradecer à Federação de Capoeira de Santa Catarina pela oportunidade dessa conversa aqui sobre capoeira. Meu nome é Marcelo, na capoeira sou conhecido como Cabeleira. Iniciei a prática em 1980 na Academia Berimbau de Ouro com o mestre Pop, com quem fiquei até 1990, quando vim para Brusque, onde estou até hoje. Na década de 80 também treinei com o mestre Cigano, do Rio de Janeiro, que estava na época estudando em Florianópolis. Desde lá eu venho reunindo materiais, revistas, jornais, enfim, fazendo leituras para entender um pouco melhor o universo da capoeira. E gostaria de compartilhar um pouco dessa experiência dos últimos 40 anos. Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo algumas sugestões de leitura. Todos esses arquivos foram coletados na internet, então pelo nome ali você consegue achar. Também tem alguns livros específicos sobre capoeira e negritude que são bem importantes para melhorar o entendimento da construção, que é a capoeira, que está sempre se modificando, pois ela é dinâmica e consegue absorver as coisas que estão no seu interior e ao redor também, sempre se adaptando às situações e às pessoas de maneira individual, porém formando uma ação coletiva, né? Podemos falar sobre capoeira de diferentes formas, a partir da música, do gestual, da história, da biografia dos grandes mestres. A minha paixão de pesquisa sempre foi o aspecto marcial, a condição da capoeira, não só como luta corporal, mas também como luta social. De que maneira saber lutar modificava a situação daquelas pessoas que foram escravizadas e precisavam, além de defender a própria vida, como a maioria, precisavam defender a sua liberdade. E de que maneira foram desenvolvidos mecanismos para que esse treinamento chegasse ao gestual que conhecemos hoje como capoeira e com o ritual da roda, o uso dos berimbaus e tudo mais. Então, essa pesquisa é diária e bastante dificultosa, porque a história sempre é escrita pelo opressor. Então, agora com os recursos da internet e outros mecanismos e a pesquisa acadêmica nas universidades é que está se vendo mais notícias e documentos para entender melhor esse processo. Eu busco na África também algumas relações corporais com a luta, né? Para entender também esse processo, não só no continente africano, mas também a herança marcial africana nas Américas. Então, pesquiso um pouco sobre o Jailhouse Rock, que é um termo genérico para definir as habilidades marciais que foram desenvolvidas nas prisões americanas pelo mesmo grupo Banto, né? O grupo linguístico Banto, que vieram para o Brasil e que muita gente acredita a eles a criação da capoeira, esse grupo, mais preponderantemente, não exclusivamente a eles, mas com uma participação grande. Esse mesmo grupo étnico desenvolveu também uma luta nos Estados Unidos, mas pela maneira com que eram acorrentados não podiam dar pontapés, então usam os cotovelos, os joelhos e tudo mais. Em Madagascar existe uma luta chamada Diamanga, também que tem gestos muito parecidos, armada, queixada, melu, aú, e uma maneira de se praticar que lembra um pouco a capoeira, assim como a ládia e o damier da Martinica, e também o moringue nas Ilhas Reunião. Todas essas modalidades de jogos combativos têm uma semelhança
com a capoeira, não só nos gestos, nos golpes e nas movimentações, mas de alguma forma estavam ligadas à situação de opressão da escravidão. Então tinha uma estratégia comum, que era bater e correr, para não ser seguro, para não ser preso e não ser levado de novo às senzalas. Então essa é uma linha de pesquisa bem interessante para fazer algumas analogias e comparações com a capoeira para poder entender um pouco melhor como ela se desenvolveu. Existiam outras maneiras do povo que morava no Brasil naquela época se defender. E só a capoeira é que sobreviveu até os dias de hoje. E em especial a capoeira baiana, que em outros lugares, que hoje já tem mais documentação sobre isso, além do Pará, no Maranhão, na própria Santa Catarina, no início do século XX, tinham manifestações de capoeiragem, né, de uma estratégia corporal de defesa pessoal, mas que tinham formatos e gestos diferentes, né? O que temos hoje em dia é uma padronização, ou pelo menos uma semelhança maior no gestual de um modelo específico de capoeira, que veio praticamente pronta da Bahia e se espalhou pelo Brasil. Mas na época da proclamação da República, em especial no Rio de Janeiro, a capoeira era muito, muito diferente uma da outra, e porque a repressão é que chamava qualquer gesto, qualquer atitude que alguém escravizado ou mesmo liberto, mas de descendência africana, fizesse, era considerado como capoeiragem. Assim como esses indivíduos também eram classificados como vadios dentro de um código que punia a vadiagem. A música pode ser outro fio condutor para uma pesquisa bem interessante sobre a capoeira. Dentro disso, investigar a presença do berimbau na capoeira, né, do arco musical, um instrumento que já aparecia nas figuras rupestres 15 mil anos antes de Cristo. Pode também trazer informações muito interessantes. Eu gosto muito do lado marcial da capoeira, então investigo o uso do berimbau, inclusive, como arma. Mas Pastinha se refere Do meu tempo eu usava também que ele uma usava uma foicezinha que ele queria afiar dos dois lados, não sei o quê. Aquilo ali é uma arma africana chamada corogate, que é um punhal de dedo, um anel com uma foice, usada para cortar uma fruta, abrir um animal para tirar as vísceras, para cozinhar, e também como arma de guerra, para o combate próximo, poder atacar a jugular, né, ou a carótide. Então também é muito interessante o uso dos toques, que é pouco investigado em relação ao uso da navalha, do porrete, da bengala, do tamanco para se defender da navalha. Essa também é uma linha de pesquisa que eu gosto muito e que ainda falta muita coisa para se discutir. Seria muito interessante que a capoeira, além de todos os tipos de jogos que tem, também desenvolvesse esse lado de defesa pessoal especificamente para não só se defender das armas, mas também aprender a usá-las, porque isso está inscrito no corpo do capoeirista e a gente pode aprender, revelar coisas do passado nessa prática na atualidade. A capoeira sempre foi se desviando do poder do Estado para conseguir sobreviver, mesmo quando os próprios capoeiristas, como na época da proclamação da República, tivessem atitudes que não favoreciam o seu desenvolvimento, com a questão das maltas ligadas aos políticos corruptos já no Brasil imperial. Essa linha do tempo às vezes recua 10, 15 mil anos atrás, como por exemplo
na situação que fez surgir o arco musical, que mais tarde se tornaria o berimbau. Então, conhecer essas nuances podem realmente nos dar mais pistas para um entendimento atual da capoeira. Saber que vários mestres tinham comportamentos específicos, toques, preceitos, fundamentos de roda diferentes uns dos outros, mas que a capoeira como um todo conseguiu evoluir para uma linguagem onde diferentes dialetos conseguem conversar. Isso não se dá somente pela prática da capoeira, né? É preciso também pesquisar a história e a biografia dos grandes mestres e eventos importantes como o Centro Esportivo de Capoeira Angola de Mestre Pastinha e o Centro de Luta Regional Baiana de Mestre Bimba, mas também está para além desses grandes mestres. Conhecer a história também é conservar a história do seu grupo, do seu mestre, e registrar essa história para que no futuro as pessoas tenham a possibilidade de conhecer essa mesma história através de fatos, né, de arquivos, de documentos, para um melhor entendimento de como ela se deu. Eu peço aos capoeiristas que também façam um registro da história do seu grupo, do seu mestre, guardem informações, jornais, revistas, enfim, para que no futuro as pessoas que forem pesquisar a época atual tenham esse material para entender como a capoeira acontecia agora. Outro sim, se nós conhecemos a história da capoeira, somos obrigados também a conhecer a história do Brasil. E dessa maneira, nossa atuação tem sempre um cunho político, não partidário, mas político, de procurar fazer com que todas as pessoas tenham oportunidades e direitos iguais. Fiquem em casa e espero que, passada essa pandemia, a gente possa jogar muita capoeira juntos. Muito obrigado e ficamos no aguardo aí para o bate-papo. Valeu!